Esta é a lição 1 de Pimsleur Inglês 1. Escute esta conversa em inglês. Excuse me, miss. Do you understand Portuguese? No, sir. I don't understand Portuguese. I understand a little English. Are you Brazilian? Yes, miss. Em alguns minutos, você poderá não apenas entender esta conversa, mas também participar dela. Imagine um brasileiro nos Estados Unidos sentado ao lado de uma jovem. Ele tenta conversar com ela. Então, ele diz, com licença. Excuse me. O locutor americano vai repetir esta expressão sílaba por sílaba, começando pela última. Repita depois de ouvir cada sílaba, tentando imitar a pronúncia dele. Repita em voz alta. Me. Me. Use. Use. Excuse. Excuse. X. X. Excuse. Excuse. Excuse me. Excuse me. Como se diz com licença ou desculpe-me em inglês? Excuse me. Agora ele pergunta à moça se ela entende português. Primeiro, português. Escute e repita. Portuguese. Geese. Keys. Chew. Chew. Chugese. Pour. Portuguese. Portuguese. Como se diz português? Portuguese. Diga com licença. Excuse me. Escute e repita depois do locutor, que vai te dar a resposta. Tente imitar a pronúncia dele. Excuse me. Excuse me. Diga outra vez, português. Portuguese. Portuguese. Agora ele quer perguntar, você entende? Primeiro a palavra entende. Apenas escute. Understand. Escute e repita sílaba por sílaba. Stand. Stand. Der. Stand. Under. Understand. Understand. Você ouviu o som do R americano. Na palavra Understand. o R americano nunca se pronuncia como R em português. Diga entende. Understand. Understand. É assim que se diz você entende. Escute e repita. You understand. You. You. You understand. You understand. Como se diz você em inglês? You. You. Preste atenção ao som do início da palavra. Soa como o começo da palavra iogurte. Diga, você entende? You understand. Você se lembra de como se diz português? Portuguese.
Diga, você entende. You understand. Agora tente dizer, você entende português. You understand Portuguese. You understand Portuguese. Esta é uma palavra que se usa para fazer perguntas em inglês. Escute e repita. Do. 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 Em inglês, muitas afirmações podem ser transformadas em perguntas pondo esta palavra no começo da frase. Diga outra vez, você entende. You understand. Agora tente perguntar, você entende? Do you understand? You understand? Do. Do. Do you understand? Diga, com licença. Excuse me. Você entende? Do you understand? Pergunte-me se eu entendo. Do you understand? Agora pergunte-me se eu entendo português. Do you understand Portuguese? Do you understand Portuguese? A moça responde não. Escute e repita. No. 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 Preste atenção ao som final. Oh. Repita-o depois da locutora. Oh. Oh. No. Não, senhor. Escute e repita. No, sir. 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 No. No, sir. Como se diz senhor? Sir. Diga não. No. No. Diga não, senhor. No, sir. Diga com licença, senhor. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Como você pergunta a alguém se ele entende? Do you understand? Do you understand? Você entende português? Do you understand Portuguese? Do you understand Portuguese? O homem diz a você, eu entendo. Primeiro a palavra eu. Escute e repita. I. 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 Understand. Agora diga, eu entendo. I understand. Tente dizer, eu entendo português. I understand Portuguese.
I understand Portuguese. Agora diga eu entendo e você entende juntos. I understand. You understand. I understand. You understand. Agora diga você entende. You understand. Diga eu entendo. I understand. Diga com licença. Excuse me. Pergunte você entende? Do you understand? Pergunte à moça você entende português? Do you understand Portuguese? Do you understand Portuguese? Como ela responde não, senhor? No, sir. No, sir. Como se diz eu entendo? I understand. I understand. Agora, ela quer dizer eu não entendo. Escute e repita. I don't understand. Don't. Don't. Don't understand. Don't understand. I don't. I don't. I don't understand. I don't understand. Diga eu não entendo. I don't understand. Escute com cuidado os sons finais da palavra. Don't. Escute e repita. Don't. 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 O Nt. no fim da palavra produz a negação. Acrescenta-se ao final de Do. mudando a pronúncia e o sentido. Escute e repita outra vez. Don't. Don't. I don't understand. Agora diga outra vez eu não entendo. I don't understand. Diga português. Portuguese. Diga eu não entendo português. I don't understand Portuguese. I don't understand Portuguese. Pergunte: você entende? Do you understand? Pergunte-me se eu entendo português. Do you understand Portuguese? Responda: não, eu não entendo. No, I don't understand. No, I don't understand. Eu não entendo português. I don't understand Portuguese. Aqui está o nome do idioma inglês.
Escute e repita. English. Glish. Glish. Ing. Ing. English. English. Diga outra vez inglês. English. Diga eu entendo. I understand. Diga eu entendo inglês. I understand English. I understand English. E agora, diga-me que você não entende inglês. I don't understand English. I don't understand English. Diga você entende inglês. You understand English. You understand English. Diga com licença. Excuse me. Excuse me, sir. Pergunte-me se eu entendo inglês. Do you understand English? Do you understand English? É assim que se diz um pouco. Escute e repita. A little. Li. Little. A little. A little. Diga um pouco. A little. Agora tente dizer eu entendo um pouco. I understand a little. I understand a little. Diga eu entendo inglês. I understand English. I understand English. Diga um pouco. A little. Tente dizer um pouco de inglês. Literalmente se diz um pouco inglês. A little English. A little English. Diga-me que você entende um pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Agora, a moça quer te perguntar: você é brasileiro? Escute e repita a palavra brasileiro. Brazilian. Yun. Yun. Zillion. Bruh. Bruh. Brazilian. Brazilian. Diga brasileiro. Brazilian. É assim que se diz você é. Escute e repita. You are. 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 You. You are. You are.
Diga, você é. You are. Diga, você é brasileiro. You are Brazilian. You are Brazilian. Diga outra vez, você é. You are. Para perguntar, você é, e você inverte as duas palavras em inglês. Agora, tente perguntar, você é brasileiro? Are you Brazilian? Are you? Are you Brazilian? Diga com licença. Excuse me. Pergunte, você entende inglês? Do you understand English? Do you understand English? Pergunte, você entende português? Do you understand Portuguese? Pergunte, você é brasileiro? Are you Brazilian? Aqui está a palavra para sim. Escute e repita. Yes. 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 Preste atenção ao som no princípio de Yes. como se diz sim em inglês. Yes. Yes. Escute e repita a palavra senhorita. Miss. 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 Agora diga sim, senhorita. Yes, miss. Yes, miss. Pergunte ao homem, você é brasileiro? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Responda, sim, senhorita. Yes, miss. Yes, miss. Pergunte-lhe, você entende português? Do you understand Portuguese? Do you understand Portuguese? Responda, não, eu não entendo. No, I don't understand. No, I don't understand. Eu não entendo português. I don't understand Portuguese. Diga, eu entendo um pouco de inglês. I understand a little English. I understand a little English. Agora, escute esta conversa em inglês. É a mesma que você escutou no início da lição, há alguns minutos. Excuse me, miss. Do you understand Portuguese? No, sir, I don't understand Portuguese. I understand a little English. Are you Brazilian? Yes, miss. Escute outra vez. Excuse me, miss. Do you understand Portuguese? No, sir, I don't understand Portuguese. I understand a little English. Are you Brazilian? Yes, miss. Agora, imagine que você está sentado ao lado de uma jovem americana. Você quer conversar com ela. O que você lhe diz? Excuse me. Excuse me, miss. Ela não te responde. Pergunte-lhe se ela entende.
Do you understand? Do you understand? Ainda não há uma resposta. Agora, pergunte-lhe se ela entende português. Do you understand Portuguese? Do you understand Portuguese? Como ela responde, não, senhor? No, sir. No, sir. Como ela te diz que não entende português? I don't understand Portuguese. I don't understand Portuguese. Como ela te pergunta se você entende inglês? Do you understand English? Do you understand English, sir? Diga-lhe que você entende um pouco. I understand a little. I understand a little. Ela quer te perguntar se você é brasileiro. O que ela diz? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Diga-lhe sim, senhorita. Yes, miss. Vamos tentar esta conversa outra vez. Diga à moça, com licença. Excuse me. Excuse me, miss. Ela não te responde. Pergunte-lhe se ela entende. Do you understand? Ainda não há uma resposta. Agora, pergunte-lhe se ela entende português. Do you understand Portuguese? Como ela responde, não, senhor. No, sir. No, sir. Como ela te diz que não entende português? I don't understand Portuguese. Como ela te pergunta se você entende inglês? Do you understand English? Diga-lhe que você entende um pouco. I understand a little. Ela quer te perguntar se você é brasileiro. O que ela diz? Are you Brazilian? Diga-lhe sim, senhorita. Yes, miss. Agora ela vai te perguntar algo. Responda sinceramente. Do you understand Portuguese, sir? Do you understand Portuguese, sir? Yes, miss. I understand Portuguese. Ela vai te perguntar outra coisa. Responda com a expressão um pouco. Do you understand English? Do you understand English? A little. I understand a little English. E é verdade. Agora você entende um pouco de inglês. Não se preocupe se você não respondeu corretamente a todas as perguntas. Tudo que você acaba de aprender vai ser utilizado nas próximas lições. Se você se lembrar de mais ou menos 80% do conteúdo da lição, pode passar para a próxima lição. Se não, você deve dedicar mais 30 minutos para rever esta lição. Este é o final da lição 1. Este é o fim da lição de hoje. Amanhã, quando você estiver pronto para a nova lição,
Comece na faixa número 2.